Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui em Campos do Jordão, na Hípica Golf, aprendendo um pouquinho mais sobre esta nova temporada de estudos do Bíblia Fácil sobre o maravilhoso Jesus. E você é muito bem-vindo. Por um curto período de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso Jesus. Dia a dia, andavam e falavam com ele, ouviam suas palavras de ânimo ao cansado e assistiam às manifestações do seu poder em favor do doente e do aflito. Ninguém jamais amou como ele. Sua personalidade era magnética e atraía multidões de todas as regiões. Não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através das páginas desse livro, da Bíblia Sagrada, nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram, desde que seus pés tocaram esse planeta, mas sua presença hoje continua tão real como para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar, como eles, por esse maravilhoso Jesus. Antes de estudarmos o nosso tema de hoje, eu gostaria de apresentar a você o estudo que nós preparamos com muito carinho para essa temporada. Nós gravamos essa temática lá em Israel, nos locais onde Jesus viveu, e preparamos um lindo estudo que está online para você fazer nesse exato momento. Você pode acessar o nosso site biblia.com.br e procurar o curso Maravilhoso Jesus. São 13 lições que você faz online. E lá você vai ter lindas imagens também de Jerusalém, do Rio Jordão, do Jardim do Sepulcro, deserto da Judéia e tantos outros locais por onde Jesus passou. Eu queria agora mostrar para você um vislumbre desse material. Confere aí um pequeno teaser para você se interessar mais por esse produto. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a Nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. Vimos em nosso último estudo que o Messias nasceria de uma virgem na cidade de Belém. Esse nascimento, obra do Espírito Santo, é também chamado de encarnação. O tema da encarnação só pode ser entendido à luz da história do grande conflito entre o bem e o mal. E hoje nós vamos estudar sobre o primeiro passo dado no desenvolvimento do plano da salvação, a encarnação e o nascimento virginal de Jesus Cristo. Por isso quero convidar você a tomar a sua Bíblia e agora participar com a gente desse estudo.
Gálatas 4:4 declara: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A nação judaica, que fora conservada por Deus como um testemunho de que Cristo havia de nascer da semente de Abraão e da linhagem de Davi, não estava preparada. Não sabiam que sua vinda se achava agora às portas. No templo, o sacrifício matutino e vespertino apontava diariamente ao Cordeiro de Deus. Entretanto, nem mesmo ali qualquer preparação aconteceu para o receber. Os sacerdotes e doutores da nação judaica ignoravam que o maior acontecimento de todos os séculos estava prestes a ocorrer. Preferiam suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos homens. Mas, em sua luta por riquezas e honras mundanas, não estavam preparados para a chegada do Messias, que por séculos havia sido anunciado pelas profecias do Antigo Testamento. Mas Deus estava levando a cabo o seu desígnio, e como no passado havia usado Ciro para libertar seu povo da Babilônia, agora ele usou César Augusto. O decreto de Roma Imperial, promulgado por este, ordenava um alistamento de todos os povos de seu vasto domínio e estendera-se também aos habitantes das montanhas da Galileia. A profecia indicava que Jesus nasceria na cidade de Belém. Belém é a cidade natal de Davi. E para essa cidade, Maria e José tiveram que ir para o seu alistamento. Chegando ali, fatigados da viagem, atravessaram toda a cidade por suas ruas estreitas, procurando em vão um lugar para passarem a noite. Não havia lugar para eles na apinhada hospedaria, e foi num rústico estábulo, onde se abrigavam os animais, que o casal encontrou refúgio, e ali nasce o Redentor do mundo. Ninguém na cidade sabe, mas as novas encheram o céu de regozijo. Sobre as colinas de Belém, acha-se reunida uma inumerável multidão de anjos. Eles esperam um sinal para declarar as alegres novas ao mundo do nascimento do Salvador. Nos campos em que os jovens guardavam seus rebanhos, os jovens pastores guardavam seus rebanhos, ali eles estavam durante a noite vigiando, cuidando, e nessa calada da noite, eles conversavam entre si acerca do prometido Salvador. E também oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. E enquanto isso acontecia, de repente, um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor cercou-os de esplendor e eles tiveram grande temor. Mas o anjo disse para esses pastores: não temais, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta notícia mexeu com o coração desses pastores e eles ficaram encantados e todos desejosos de conhecer o recém-nascido Messias. Essas palavras trouxeram alegria aos pastores. Chegara a Israel o libertador. Poder, exaltação, triunfo achavam-se associados à sua vinda. O anjo, porém, deve prepará-los para reconhecerem um Salvador na pobreza e na humilhação. Isto vos será por sinal, diz ele. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O sinal é dado aos anjos e eles soltam as vozes. Toda a planície se iluminou com a presença das hostes dos anjos de Deus. A terra emudeceu e o céu inclinou-se para escutar o cântico. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ao desaparecerem os anjos, dissipou-se a luz, e mais uma vez as sombras da noite cobrem as colinas de Belém. A mais gloriosa cena que olhos humanos já contemplaram permaneceu, no entanto, na memória dos pastores.
Depois que os anjos se retiraram, os pastores diziam entre si: Vamos até Belém. E foram com grande pressa e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. No mundo em que Satanás pretendia ter o domínio, Deus permitiu que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito às fraquezas da humanidade. Deus permitiu que ele enfrentasse os perigos da vida como nós, combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem que fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Isso tem que ser dito e tem que ficar claro. Nós que somos pais, nos compadecemos dos nossos filhos, nós olhamos para os nossos pequeninos e trememos ante a ideia dos perigos que a vida pode oferecer para eles. Anelamos proteger os nossos queridos do poder de Satanás, guardá-los da tentação. Mas Deus tanto amou esse mundo que entregou seu Filho para o conflito mais terrível e para a morte mais cruel. Nisso está o amor de Deus. O profeta Isaías havia dito de que um sinal seria dado. A virgem conceberia e daria luz a um filho. Nós pouco sabemos a respeito de Maria. Sabemos que ela era prima de Isabel e que pertencia a uma família anônima dos seus dias. Maria era uma jovem sincera e ela aceitou o chamado de Deus para a sua vida. Naqueles dias, uma mulher solteira engravidar era punida com o apedrejamento. Mas a despeito do risco que ela estava correndo, ela tomou a decisão de cumprir o plano de Deus para a vida dela. José era um homem justo e temente a Deus. E quando soube da gravidez de sua prometida esposa, ele pensou em abandoná-la secretamente para não trazer opróbrio para a jovem. Mas um anjo apareceu a José em visão e disse para ele: José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado é obra do Espírito Santo. José, obedecendo à ordem divina, tomou Maria como esposa e então este casal simples foi escolhido por Deus para dar à luz ao Filho de Deus. Imenso foi o preço pago por nossa salvação. Jesus deixou toda a glória que o envolvia nas cortes celestiais para vir a este mundo escuro e tenebroso resgatar seus filhos queridos. João escreveu: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo tomou sobre si a natureza humana e nunca mais a deixará. Por toda a eternidade, ele será Deus homem. Maravilhosa condescendência. Quanto diverge a atitude de Cristo da de Satanás. Satanás disse: subirei às alturas, estabelecerei meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Jesus desceu para se tornar um de nós e nos dar uma segunda chance. Isaías capítulo 53, nos versos 2 e 3, nós lemos: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo,
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A encarnação de Cristo é um mistério que estivera oculto dos séculos das gerações. Paulo fala sobre isso em Colossenses 1, 23, um mistério que nós não podemos compreender muito bem. Agora, a revista Adventista, no mês de dezembro de 2016, nós temos um lindo artigo do pastor Vinícius Mendes que nos fala a respeito da encarnação de Cristo. E eu queria trazer para você preciosas lições em torno desse debate que tem ganhado fôlego nesses dias. Esse tema, a encarnação de Cristo, interfere de forma central na doutrina da salvação. Na encarnação, Deus se fez a imagem e semelhança da humanidade. Esse mistério revela segredos que só podem ser desvendados à luz da palavra de Deus. Vamos olhar para alguns textos e entender melhor essa questão, começando com Paulo. Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios e no capítulo 8, verso 9, ele trata do tema da encarnação de Cristo. Paulo diz: "Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos." Que bela linguagem o apóstolo Paulo está usando aqui. Deus se fez homem. O Deus que possui todas as coisas se fez pobre para enriquecer a humanidade. O Deus que possui tudo escolheu partilhar conosco. E você sabe que existem atributos que Deus partilha com suas criaturas? São os atributos comunicáveis de Deus. E o apóstolo Paulo também escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 9, ele vai continuar esse mesmo raciocínio. Colossenses, no capítulo 2, verso 9, Paulo diz assim: "Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade." Fica alguma dúvida de que Cristo é Deus? Claro que não. Paulo está dizendo que nele habita toda a plenitude da divindade. Agora, uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que tem que ser respondida no estudo de hoje. Com qual natureza humana Cristo se encarnou? Tinha ele propensões para o pecado como todos nós temos? Ou possuía ele uma natureza moral isenta de tendências para o mal? Esse debate cada vez mais tem circulado nos meios evangélicos, nas igrejas, e existe uma aparente contradição na Bíblia sobre o assunto, mas é só aparente. Enquanto algumas passagens são categóricas em afirmar a pureza moral da natureza humana de Jesus, outras parecem sugerir o contrário. Como a revelação nunca está em contradição, é preciso então cavar um pouquinho mais fundo para nós encontrarmos a verdade a respeito desse tema. Então vamos olhar um pouquinho mais para esse artigo do pastor Vinícius Mendes, que foi publicado nessa revista adventista de dezembro de 2016 e que nos ajuda em muito a entendermos esse assunto. O tema da natureza humana de Cristo se divide em pré-lapsarianismo, antes da queda, e pós-lapsarianismo, depois da queda. A grosso modo, no pré-lapsarianismo, a natureza humana de Cristo é totalmente diferente da nossa. No caso do pós-lapsarianismo, a natureza de Cristo é exatamente igual à nossa. Em qual das duas posições nós devemos crer? Que posição devemos assumir? Quero convidar você então a nós olharmos agora para vários textos do Novo Testamento e entendermos melhor esse assunto. Algumas características morais de Cristo não podem ser verificadas em nenhum outro ser humano. Exemplo, vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e no verso 35. O texto diz assim: "Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Essa expressão,
usada pelo anjo jamais foi atribuída a outra pessoa nas Escrituras. O anjo acrescenta que Jesus seria chamado o Filho de Deus. Por outro lado, a Bíblia é clara em atribuir pecaminosidade inerente ao ser humano desde a sua concepção uterina. Isso pode ser averiguado, por exemplo, no Salmo 55, no Salmo 51, no verso 5, onde Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. E Paulo, em Romanos 3, 23, quando declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras informam que os seres humanos estão debaixo do poder do pecado. É o que Paulo ensina em Romanos 3, verso 9. E que há uma força interior em cada pessoa impelindo-a ao erro. Por sua vez, o próprio Cristo foi categórico ao negar a existência de propensões pecaminosas em sua natureza. Em João 8,46, ele disse: "Quem de vós me convence do pecado?" E se compararmos esse texto com João 16,8, Jesus diz que um dos papéis do Espírito Santo é convencer do pecado. Na mesma linha, o apóstolo João afirma que em Jesus não existe pecado. 1 João 3,5. Nessa passagem, o termo pecado, do grego hamartia, está acompanhado do verbo existe, que evoca a noção do pecado como essência e não como ato. A leitura desses textos no Novo Testamento nos permite compreender que, no aspecto moral, a natureza humana de Cristo, semelhante a Adão antes da queda, não possuía propensões pecaminosas. Porém, a Bíblia revela que, do ponto de vista físico, Jesus parecia com a humanidade pós-pecado. As Escrituras evidenciam que Jesus estava sujeito às necessidades físicas e às susceptibilidades emocionais. Quer ver alguns exemplos da Bíblia? Abra sua Bíblia comigo então em Mateus capítulo 4, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui é a cena da tentação de Cristo. E Mateus é claro em afirmar que Jesus sentia fome. Isto é claro, identifica ele com todos nós. Se nós formos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 19, olha agora para o verso 28. João 19, 28 diz: "Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede." Jesus sentia fome, Jesus sentia sede. No Evangelho de João, no capítulo 4, na experiência de Jesus com a mulher samaritana, no versículo 6, João declara: "Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta." Jesus se cansava. Se você for para João 18, 22, ele sentia dor. Se você for para Mateus 26, 37, ele sentiu angústia. E em Lucas 23, 46, ele morre. Em Romanos capítulo 8, verso 3, Paulo ensinou que Jesus encarnou entre nós em semelhança de carne pecaminosa. Com essa expressão, o apóstolo reforçou o ensino de que Jesus tinha um corpo humano similar ao nosso, sujeito aos efeitos do pecado. É isso que Paulo queria ensinar com esse texto. Então, num aspecto, Jesus era pré-lapsariano e num outro aspecto, ele era pós-lapsariano. O evangelista João, falando da encarnação de Cristo, aqui no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ao João usar a expressão o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra grega que aparece aí é a palavra esquenossen, que poderia ser traduzida claramente como tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou seja, Cristo veio armar a sua tenda em nosso meio, o seu tabernáculo. Isso indica o grande desejo de Deus de morar com o seu povo. Agora, esse é um ensino de toda a Bíblia, porque quando nós vamos para o livro de Gênesis, é justamente isso que nós encontramos. Um Deus que criou o ser humano para habitar com ele. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 8, a Bíblia declara: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis declara que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 6º dia fez a coroa da criação, o homem. Antes ele havia ordenado com sua voz e tudo havia aparecido. Mas quando chegou na formação do homem, com suas próprias mãos, ele formou um boneco de barro e depois soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado com o livre-arbítrio, o poder da escolha. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E a Bíblia declara de que esse Criador maravilhoso vinha para visitar a criação todos os dias. Aqui em Gênesis, no capítulo 3 e também no verso 8, está escrito que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, todos os dias ao pôr do sol, Deus vinha para visitar o recém-criado casal, para entreter comunhão com eles. Com isso, nós podemos afirmar que o primeiro santuário que Deus criou para morar com o homem foi o Jardim do Éden. Este era um santuário da habitação de Deus com o homem. Mas quando vamos para o Gênesis capítulo 3, você conhece a história. Adão e Eva comeram no fruto proibido, desobedeceram à clara ordem de Deus e o resultado natural seria a morte. Mas no mesmo capítulo, onde aparece aí o destino da morte, já aparece a promessa de um Salvador. E em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós lemos esta promessa feita a Eva. Deus diz assim em Gênesis 3,15: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Um dia, o Messias viria para resolver o problema do pecado, para pagar o preço da desobediência de Adão e Eva e para dar a eles uma segunda chance. A Bíblia está repleta de detalhes dessa expectativa messiânica, do momento em que Cristo se encarnaria. E se você olhar para o capítulo 4 de Gênesis, olha que detalhe interessante. Gênesis, no capítulo 4, verso 1, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. A tradução portuguesa não faz jus ao original hebraico. Quando nós lemos Gênesis capítulo 4, verso 1 no hebraico, a fala de Eva foi a seguinte: adquiri um varão, o Senhor. Isto mesmo, Eva achava que o primeiro filho que ela segurava no seu colo, Caim, já era o Messias prometido. E ela esperava que esse garoto viesse para redimi-los do pecado. Bem, você conhece a história de Caim. Finalmente ele se rebela, mata seu irmão Abel e prova que não era o Messias que eles estavam aguardando. A partir daí, Adão, Eva e seus descendentes continuaram a oferecer animais em sacrifícios a Deus
apontando para a vinda do Messias, porque em algum momento Cristo se encarnaria para vir morar com seu povo. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, e após Deus libertar o seu povo lá da terra do Egito, no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 8, Deus ordena o seguinte a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Você está vendo mais uma vez a expressão habitar? Quando o santuário terrestre foi construído, o grande desejo de Deus era morar com o homem. Então o jardim do Éden foi um primeiro santuário. O homem foi expulso desse jardim, mas Deus não deixou que o homem morresse sozinho lá fora. Deus foi em busca do homem. E para que o homem entendesse melhor a ação divina, o plano de salvação, Deus agora manda que um santuário fosse construído no deserto. E para quê? Para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. O santuário, os móveis, os compartimentos, os sacrifícios, as ofertas, tudo apontava para o Messias. Tudo apontava para o momento em que Cristo viria. Não só o santuário e seus serviços, mas também as profecias do Antigo Testamento. Chegaria o dia em que o Filho de Deus se encarnaria. Para quê? Para assumir a culpa de Adão, a nossa culpa, pagar o preço do nosso pecado e nos dar direito a uma segunda chance. O apóstolo Paulo, escrevendo agora à igreja da Galácia, no capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer, Gálatas 4, verso 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. A expressão que Paulo usa na plenitude do tempo quer dizer no momento certo, no calendário de Deus. Jesus tinha um dia marcado para se encarnar, para nascer da Virgem Maria. E nós vimos hoje de que não havia lugar para José e Maria numa hospedaria. E foi num rústico estábulo que nasceu o menino Deus. Interessante. Ao pensarmos no Filho de Deus, deixando as cortes celestiais, despindo-se de suas vestes reais para nascer como uma pobre criança em Belém. Quando Cristo se faz homem, e veja, do Deus Pai e Deus Espírito, não possui natureza humana, apenas o Deus Filho. Quando Deus Filho se encarna e assume a natureza humana, ele está se ligando à humanidade por laços que jamais serão rompidos. Isso mesmo que você ouviu. Por toda a eternidade, o Deus Filho será também Deus Homem, porque ele nunca mais deixará de possuir a humanidade que ele escolheu assumir. Você quer uma prova maior de amor do que esta? Deus se fazer homem e vir morar entre nós? Não tinha maior presente que o céu poderia nos dar. É por isso que João 3,16, que pode ser considerado o verso áureo da Bíblia, declara que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você é pai, se você é mãe, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. É mais fácil nós sofrermos do que ver um filho sofrer. É mais fácil nós passarmos privacidades do que ver um filho sofrendo privacidade. É mais fácil nós nos machucarmos do que ver um filho sendo machucado. Deus amava o Cristo. O Filho era o amado de Deus. Mas Deus tanto amou esse mundo que Ele resolveu entregar seu Filho para morrer em nosso lugar. Não pode haver maior amor do que este, em dar a vida por pecadores. E Cristo, quando veio, definiu claramente sua missão, que Ele não veio chamar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. E para que o plano da salvação pudesse avançar,
Cristo precisava se encarnar. Naquele inofensivo bebê de Belém, estava encarnado o Deus Filho. O mistério da encarnação jamais será compreendido por todos nós, mas ele é aceito pela fé. Como pode Deus se fazer homem? Nós não temos todas as respostas. Esse é um mistério. Mas o que nós acreditamos é que Deus veio, se fez homem, desceu ao nosso mundo, assumiu as nossas dores para que Ele pudesse nos compreender, para que Ele pudesse nos entender e ser o nosso perfeito Salvador. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus passou por todas as situações, enfrentou descaso, enfrentou afronta, enfrentou desprezo e finalmente foi crucificado e morto. E tudo Ele suportou por amor a todos nós. A encarnação de Cristo é um gesto de amor e o seu humilde nascimento num estábulo assinala a bondade de um Deus que não conhece limites, quando o objetivo é buscar e salvar a raça que havia caído. Ainda que o ato da encarnação de Cristo seja um mistério para todos nós, a palavra de Deus, em vários textos, lança a luz sobre esse tema tão importante. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai tratar o assunto nas seguintes palavras. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E no verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Interessante que o apóstolo Paulo está esclarecendo para todos nós de que Deus, o Filho, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele possuía todos os atributos da divindade, ele é Deus, mas ele abre mão. Paulo vai usar a expressão esvaziou-se a si mesmo. É verdade que Jesus não deixou de ser Deus e nem de possuir os atributos da divindade, tais como onipresença, onisciência, onipotência, mas durante os 33 anos de encarnação aqui na Terra, Jesus não fez uso desses atributos. Ele assumiu a nossa natureza, não fez uso dos atributos da natureza divina em seu próprio benefício.
Paulo apresenta o caráter de Cristo nas seguintes palavras: pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Cristo foi claro ao vir essa terra, no seu ensino. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Agora perceba, Cristo é Deus, mas Ele abre mão dos atributos, Ele desce das cortes celestiais, Ele se faz homem e Ele se torna, na humanidade, o servo. Eu queria que você pensasse nessa atitude de Cristo, ensinada por Paulo. Agora, vamos lá para o Antigo Testamento e você vai encontrar aqui, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, uma declaração totalmente oposta desta que eu acabei de ler. Ezequiel, no capítulo 28, nós lemos o seguinte. Ezequiel 28, a partir do verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. De quem o profeta está falando? De Lúcifer, o anjo que habitava na presença de Deus. O que aconteceu no coração desse anjo? O surgimento do pecado. De forma inexplicável e ilógica, a criatura quis ser maior que o Criador. Se formos para Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, o profeta declara de que ele desejou subir às mais altas nuvens e estabelecer o seu trono acima do Altíssimo. Você percebe o contraste entre a criatura e o Criador? Se por um lado o Criador se despe dos atributos da divindade, de sua veste real e desce à terra, assume a forma de homem e a forma de servo. Este é Cristo. Por outro lado, Satanás, que era criatura, quer agora ser maior do que o Criador, quer agora possuir aquilo que Deus somente possuía. No cerne do conflito entre o bem e o mal está a atitude de Cristo e a atitude de Satanás. Eu queria relembrar à sua memória uma parábola contada por Jesus quando ele diz a parábola da semente. E quando o grão está maduro, é a hora da colheita. Você sabe o que é a parábola da semente e o grão maduro? Isso tem a ver com a reprodução do caráter de Cristo em seus seguidores. Mas a parábola da semente, ou a da colheita, como alguns chamam, nos ensina também uma segunda lição. É verdade que o bem vai maturar, mas ao mesmo tempo o mal também amadurece. E por causa do maturamento do mal é que Deus não destruiu Satanás assim que ele pecou. Quando a criatura quis ser maior do que o Criador, Deus poderia ter destruído esse anjo, mas uma pergunta ficaria no universo. Esta criatura estava certa em sua causa? A sua rebelião tinha propósito? Para que não houvesse nenhuma dúvida a respeito do caráter de Lúcifer, Deus permite que o mal amadureça. Por outro lado, a obra de Cristo em se encarnar e vir a esta terra é permitir que o bem mature no coração do ser humano. Ou seja, em cada coração, o bem ou o mal vai maturar. E esta maturação tem a ver com a semelhança que o ser humano passa a copiar. Ou nós escolhemos servir a Cristo e temos a semelhança dele, ou naturalmente seremos semelhantes a Satanás.
Foi precisamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, mas após o pecado, o homem tornou-se como a serpente. Você percebe o detalhe? Então, no cerne do grande conflito está a questão de quem nós vamos imitar, a quem nós iremos nos assemelhar. E neste ponto, ninguém pode servir a dois senhores. Foi o próprio Cristo quem declarou: nós teremos que amar um ou odiar o outro, porque ninguém pode ficar em cima do muro. Então, todos os dias em nossa caminhada, nós estamos buscando semelhança ou com Cristo ou com Satanás. Ou assumimos a atitude de Cristo, que se fez homem e se fez servo, esvaziando-se de si mesmo, para que todos fossem salvos, ou em nosso coração brotará o orgulho, que é a raiz dos males, o mesmo que brotou no coração de Lúcifer e o fez desejar ser maior do que o Criador. Por isso eu e você devemos olhar com muita atenção para o humilde nascimento de Cristo, lá no estábulo. Podemos olhar para esta cena e saber que Deus esvaziou-se de si mesmo, se fez homem para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E graças à sua ação, graças à encarnação, graças a esse mistério maravilhoso de Deus abrir mão e se fazer homem, é que nós podemos hoje ter direito a uma segunda chance, a uma chance de vida eterna. Quando eu e você chegarmos na eternidade, nenhuma consequência mais do pecado existirá. O pecado será destruído junto com o seu originador e os pecadores. Mas algo permanecerá para todo sempre. Durante toda a eternidade, em que os salvos conviverem com Cristo, eles irão testemunhar as marcas nas mãos do Senhor Jesus. E estas marcas são traços inegáveis de um Deus que se fez homem, assumiu a nossa morte, morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. A pergunta que fica para você hoje é: você vai aceitar esse tão grande sacrifício feito por Cristo em seu favor? Você vai entender o sentimento da divindade em buscar salvar o ser humano a despeito de todas as lutas que nós enfrentamos? Ou o seu coração está aberto para o mal e permitirá que os mesmos sentimentos que houve em Satanás também aconteçam em seu coração e distanciem você do propósito original do Criador? São escolhas que eu e você temos que fazer. É por isso que Jesus falou: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. É por isso que Cristo falou: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus disse que é o ladrão que vem para roubar e matar, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas como Deus nos respeita como criaturas, nos respeita em nosso livre-arbítrio, ele apenas apela para que nós abramos a porta e o deixemos entrar. Foi o maravilhoso amor que levou Jesus a se despir das vestes reais e descer do trono do universo para nascer em um rústico estábulo. Podemos calcular o amor de Deus pelo ser humano por meio desse ato de entrega. Jesus fez tudo para que pudéssemos ter uma segunda chance. Pela encarnação, Jesus se uniu à família humana por laços que jamais serão desfeitos. Maravilhoso amor! Diante desta grande revelação do amor de Deus, a pergunta que eu faço para você agora é: que decisão você vai tomar?
Está disposto você a abrir o seu coração e a permitir que o menino de Belém nasça também em sua vida? Eu queria que você pensasse nisso enquanto a gente ouve essa canção. Se para provisão, previsão não há. Se o medo que eu reguei se arraigou de vez. Se estou nas trevas e às cegas, eu preciso caminhar. A fé é o chão que vai guiar. Nesse chão eu não sei onde e quando vale terá fim, sem garantia que lá vou receber o que pedi, mas eu bem sei que é desatino ao destino me agarrar, pois o melhor é caminhar com você. Se nos tropeços, recomeços recebi, eu nessa estrada de mãos dadas vou seguir. E se a incerteza repentina lá na esquina me alcançar, a fé é o pé que vai guiar. Nesse chão eu não sei onde e quando vale terá fim, sem garantia que lá vou receber o que pedi, mas eu bem sei que é desatino ao destino me agarrar, pois o melhor é caminhar com você. Nesse chão eu não sei onde e quando vale terá fim, sem garantia que lá vou receber o que pedi, mas eu bem sei que é desatino ao destino me agarrar, pois o melhor é caminhar com você. Compreendendo hoje um pouco mais de tudo que Jesus teve que abrir mão ao assumir a nossa natureza humana, decide você hoje entregar sua vida a Cristo e pedir que Ele nasça em seu coração? Se a sua resposta é sim, eu queria orar com você agora. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo grande amor manifestado por todos nós ao entregar Jesus para vir a esse mundo, assumir as nossas dores, as nossas fraquezas e ser o nosso Salvador.
Que o nosso coração se abra hoje para que o menino de Belém nasça em nossa vida e que nós possamos andar ao teu lado todos os dias até que o Senhor volte para nos buscar. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado do Bíblia Fácil de hoje. Na semana que vem, nós vamos continuar essa temática a respeito do maravilhoso Jesus. 30 anos depois da encarnação, chegou o momento de Cristo ser batizado. Mateus diz que por essa ocasião ele se dirigiu ao Rio Jordão em busca de João Batista para esse momento tão especial. O batismo assinala agora o início do ministério terrestre de Jesus e já estava apontado na profecia de Daniel, capítulo 9. Mais detalhes veremos na próxima semana aqui no Bíblia Fácil. Deus te abençoe e até lá.